Olá, mamães, papais e futuros papais. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma coisa muito importante na gravidez, que são os medos. E nós sabemos que a gravidez, ele é um acontecimento transformador na nossa vida, né? E com isso, tudo que é algo novo, tudo que nos é desconhecido, nos torna um pouquinho inseguras, né? Então é muito normal que quando você está grávida, esse sentimento, né, de medo, é normal você ter. E nós vamos falar um pouquinho de alguns medos que são mais frequentes. Por exemplo, quando você engravida, a primeira coisa que se vem na sua mente é o medo de abortar. Então, é um sentimento normal, porém você tem que saber o seguinte, que o índice de abortamento, né, no primeiro trimestre, que é aquele abortamento precoce que a gente fala, o índice é muito pequeno, graças a Deus. E geralmente também, quando você aborta até o terceiro mês, a causa não é sua, não é materna. 99,9% dos casos, a causa é do embrião, é do feto. Às vezes ele tinha uma malformação muito grande e com isso faz com que ele não sobreviva, né? Ele vai embora. Outro medo que nós costumamos ter é o medo da medicação, né? A automedicação, ela já é perigosa por si só, a automedicação. Porém, a grávida tem muito medo que medicação tomar, e com razão. Então, antes de tomar qualquer remédio, fala com seu médico, pergunta o que você pode tomar. Outra coisa que eu gosto muito de orientar e falar com as minhas pacientes é a seguinte: quando você não está evitando filhos, tome muito cuidado, tá? Tome muito cuidado de não ficar tomando medicações. Por quê? Porque às vezes você está grávida de poucos dias e não sabe. Principalmente raio-x. Eu me lembro numa ocasião, há muitos anos atrás, e uma paciente, ela estava viajando e ela teve uma dor no estômago muito forte. Naquela ocasião, não existia endoscopia. E fizeram um raio-x dela. E quando ela veio, ela descobriu que ela estava grávida, né? Graças a Deus, não teve problema nenhum, a gravidez passou perfeito, sem nenhum problema, porém, nós duas ficamos apreensivas durante a gravidez toda. Mas graças a Deus não teve problema nenhum. Então, muito cuidado, né? Quando você vai no dentista, tirar raio-x, sempre faça isso depois que você menstruou, porque aí você tem certeza que você não está grávida. Outro medo, que é o mais comum que nós temos, é o medo da malformação fetal, né? Porém, graças a Deus também, o índice de malformação fetal é em torno de 4%. E hoje nós temos o ultrassom morfológico, né, que você faz nessa fase de 22ª, 24ª semana, que te dá um pouco de segurança dá mais segurança, né, para você em relação à gravidez. Porém, se houver algum diagnóstico de uma malformação mais grave, embora o ultrassom não seja um método definitivo, e sim apenas de rastreamento, aí você deve ter um suporte do seu médico mais intenso e também um suporte de um terapeuta, um psicólogo. Mas isso não é comum. Outro medo é o medo do parto, né? Que também a gente tem muito medo, né? Como que vai ser esse parto? Hoje o parto normal, nós temos analgesia de parto. Hoje também, durante o pré-natal, eles dão muito cursos, né? De técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, e isso vai ajudar muito em seu parto. Se tiver que fazer cesárea, na cesariana, hoje nós temos medicações que nós damos e que você não sente quase nada de dor.
Isso, o medo também de não amamentar é muito frequente, né? Porém, 98% das mães, elas têm leite e pode amamentar. Eu sempre oriento para que você, quando estiver faltando as últimas 3, 4 semanas de gravidez, procure seu pediatra, né? Conversa, vai no consultório, conversa, aí você fica mais segura. E por fim, a gente tem muito medo, né, de não saber como que vai lidar com o bebê, né? O mais frequente é, nossa, eu não sei trocar a fralda, será que eu vou ouvir o bebê quando o neném acordar? Será que eu vou saber dar banho? Isso é muito comum. Porém, nós temos aquela coisa que a gente chama de instinto materno. Então, esse instinto vai te ajudar. E também o suporte da sua mãe, da sua sogra, da sua amiga, titia, comadre, marido, enfim, né? Eles vão te dar um suporte para que você fique mais segura quando o neném nascer. E tudo vai dar certo. Depois de um tempo, você vai ver que você está embalando o seu nenê, assim, do jeitinho que ele gosta, você está sabendo dar de mamar, você está ouvindo os choros dele à noite, sem problema nenhum. Então, eu sempre digo, esses medos são os mais frequentes e quando você as tiver, procure sempre ocupar a sua mente somente com boas expectativas e troque esse medo, né, pela confiança e pela fé, que tudo vai dar certo. Para vocês que querem continuar acompanhando os nossos vídeos, né, se inscreva em nosso canal e dê um joinha. Um beijo no coração de todos vocês.